Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Você que já é inscrito no canal, conhece o nosso trabalho, dá um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. Agora, se você ainda não for inscrito, está chegando aqui agora, tem assistido o nosso canal há algumas semanas, ainda não está seguro em depositar sua confiança e credibilidade no meu trabalho, tudo bem, assiste o vídeo inteiro e no final, se você achar que o vídeo merece o like, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, gente, os casos de Covid-19 no Brasil estão subnotificados, isso é claro, tá? É claro e evidente, tá? E a entrada desse novo ministro da Saúde no lugar do Mandetta demonstra que o modus operandi do governo agora, ele flerta com o que mais abjeto nós podemos ter de um Estado que se diz democrático, mas de fato não é, que é justamente o ataque ao princípio da transparência pública, né? Não está existindo transparência, os estados têm passado dados que são mais próximos da realidade, porque nem os estados, por mais boa fé que tenham, não estão conseguindo passar os dados da maneira fidedigna que a população merece no que concerne ao acesso à informação, mas o governo federal ele age de maneira pútrida, nojenta, porque realmente tem distorcido as informações que vêm dos estados, tá certo? Então, na minha opinião, o atual ministro da Saúde, o cara de defunto, ele pratica crime contra o Brasil e os brasileiros pelas subnotificações grosseiras que ele tem efetuado no início do seu trabalho junto à sua equipe, ok? Na realidade, tá, são mais de 20 mil mortes no Brasil por pneumonia. Só que o agente causador da pneumonia não tem sido identificado. Então como é que nós vamos saber, dentre essas mais de 20 mil mortes por pneumonia, quais foram provocadas pelo coronavírus? Tem como a gente saber, né? A verdade é o seguinte, são mais de 100 mil casos de pneumonia no Brasil. Vejam bem, eu estou falando de pneumonia, 100 mil novos casos, tá? Se a gente for considerar desde que começou a ser contabilizado para cá. E é aquele negócio, gente. A subnotificação ela tem dois motivos, tá? Um de boa fé e outro de má fé. De boa fé é que, de fato, muitos hospitais não têm acesso ainda aos testes clínicos que são fundamentais para identificar a doença. Ou seja, muitas vezes nós não temos o diagnóstico correto por falta desses testes, muito por incompetência e inapetência do governo federal, nos seus embrólios diplomáticos aí, as palhaçadas contra a China e a reação vingativa daquele país contra o Brasil, anulando uma série de contratos que envolviam equipamentos médicos, dentre os quais esses testes, né? E, além disso, nós também temos os casos subnotificados de má-fé, né? Alguns estados, como Minas Gerais, estão subnotificando na cara de pau. Porque o governador Zema, quer queira ou quer não, ele está assim com o presidente da República. Ele é do Partido Novo, esse partido canalha, que se diz liberal, mas ao mesmo tempo é um grande mal para a democracia do nosso país, porque é um partido que se propunha a ser independente e não está sendo. Virou, tá, putinha do Bozo. Partido que perdeu a sua legitimidade. A única coisa que nós poderíamos depositar no Novo era a confiança de que eles teriam o mínimo de credibilidade em serem independentes. Mas não, eles estão em consonância com essa política nefasta e do presidente da República. Eles estão apoiando o isolamento vertical irresponsável, que já ceifou vidas no mundo. Veja o caso da Itália. Nos Estados Unidos já são quase 1 milhão de casos, gente. Mais de 50 mil mortes. E no Brasil nós já temos mais de 20 mil mortes por pneumonia, mas sem saber qual foi o agente causador.
É claro que dentre essas 20 mil mortes por pneumonia, temos casos em que a pneumonia não foi provocada pelo Covid-19. Tudo bem. Mas quem não diz que pelo menos metade dessas 20 mil mortes foram provocadas pelo Covid? Pela ação do coronavírus. Quem não diz? Porque, na verdade, veja o que aconteceu. Eu postei aqui no canal, né, um vídeo amador lá do enterro de várias vítimas em Manaus, capital do Amazonas. Né? Vocês viram a fileira de caixões? Gente, os casos de pneumonia, eles são 3 vezes maiores do que o normal nesse estágio do ano. 3 vezes maiores. E vamos dizer que a pneumonia dita comum, né, seja por ação de bactéria ou de vírus, que essa pneumonia aumentou os casos 3 vezes por um acaso. Não é à toa. Claro que os casos de pneumonia aumentaram, porque dentro desse quantitativo você tem pneumonias provocadas pelo coronavírus. Mas isso está sendo subnotificado na cara dura. E em paralelo fica o presidente com a colaboração luxuosa do gado acrítico, binário, alienado, ignorante que o segue, reforçando a ideia estapafúrdia de retorno às atividades econômicas, ao trabalho, né, para fomentar a economia, cujo bem principal, que é a vida, é deixado de lado. Então essas pessoas são irresponsáveis. Tá? Eu não me canso de dizer que esse gado acrítico que segue o Bozo tem que, em consórcio com ele, ser imputado como assassino das vítimas do coronavírus. Né? Os membros do gado acrítico do Bozo, eles têm que ser imputados como assassinos das vítimas do coronavírus. Aquelas que já foram vitimadas e as que virão, infelizmente. Essa que é a realidade. Então eu vou encerrar este vídeo passando para vocês o seguinte: dentro do senso crítico de vocês que acompanham o canal, tá? Eu não estou aqui para absolutizar a verdade. Vejam, eu coloquei aqui. São mais de 100 mil novos casos de pneumonia. E quando eu falo novos casos, eu estou me referindo aos casos de março para cá. Eu uso o termo novo para os casos de coronavírus. Tá? São 100 mil casos de pneumonia no Brasil de março para cá. Desses 100 mil casos, né, estão dizendo aí que só 15 mil foram provocados por coronavírus. E mais de 20 mil mortes, cujo a causa foi a pneumonia. Mas oficialmente nós só temos 3 mil mortes por Covid, né? Quer dizer, das 20 mil mortes por pneumonia, apenas 15% foram provocadas por ação do coronavírus. Vai contar essa história para outro, né? Vai contar essa história para outro. Nós temos senso crítico aqui no canal. É óbvio que não. Tudo bem, repito, essas 20 mil mortes por pneumonia que ocorreram nos últimos 2 meses, todas foram por coronavírus? Não, que já existiam os casos naturais, ano a ano, onde as pessoas foram vitimadas pela pneumonia comum. Claro, mas é óbvio que se houve um aumento, né, de 300% no caso de pneumonia nessa época do ano, pode ter certeza que houve uma colaboração fortíssima do coronavírus. Mas isso não é revelado para a grande população, a população do nosso país, o que fere o princípio da transparência pública. Então, eu peço a vocês apenas que tenham consciência, assistam outros vídeos, outros canais, tá? Todos os meios de comunicação que não sejam tendenciosos, ok? Usem da capacidade crítica e analítica de vocês, tá? Para discernir o que é certo e errado, e verifiquem que os casos no Brasil estão de maneira clara e evidente sendo subnotificados para favorecer o presidente da República, e alguns governadores estão colaborando com isso. E repito, o presidente da República, os governadores que estão subnotificando de má fé os casos de coronavírus, mortes também, e aqueles que do gado acrítico do Bozo defendem o isolamento vertical, todos eles, no seu conjunto, devem ser imputados como assassinos das vítimas do coronavírus. Tanto as vítimas que já se foram, infelizmente, como aquelas que ainda irão falecer por ação deletéria dessa doença. Então, tenho dito, tá certo? E deixo bem claro também aqui, não tenho medo das ameaças de ninguém, porque o nosso canal é o canal de resistência em favor da democracia. Ok, gente? Então é isso. Um grande abraço a todos.